Esses dias postaram na internet uma foto engraçada de um Hepatos, o peixe cirurgião, ou Dory, né, pra quem conhece do Procurando Nemo, e o peixinho tava deitado no fundo do aquário e tinha também no aquário, lá no vidro, uma plaquinha falando: "Oi, eu sou a Dory." E não, eu não estou morta. E tava explicando daí que de vez em quando ela deita no aquário e fica daquele jeito, e realmente muita gente vê um Hepatos daquele jeito e pensa que o peixe morreu. Eu tive aquário também, tinha um peixinho desse. Como eu adorava aquele peixinho, velho. Era muito engraçadinho, muito fofo, interagia bem com os outros peixes e tinha essa peculiaridade de quando tava assustada, ela deitava no fundo do aquário fingindo que tava morta. Eu tomei susto algumas vezes vendo o peixe daquele jeito lá no fundo do aquário, mas é característica mesmo da espécie, né? E vendo aquilo lá, então, senti uma baita saudade do meu aquário marinho, que faz um tempinho já que eu desmontei. E tem muita gente que me pergunta, né? Quem me acompanhava de antes, que eu postava foto do meu aquário lá, fala: "Ô, Velberan, o que você fez com o teu aquário marinho, né?" Daí eu desmontei. "Ah, por que você desmontou?" Então eu resolvi fazer esse vídeo aí pra contar um pouco da história, né, de por que eu desmontei o meu aquário marinho. Um pouco depois que eu cheguei no Brasil, era Dia dos Pais, minha mulher resolveu me dar um presente, né, um aquário, porque eu vivia comentando com ela que eu era louco por peixe e aquário, e quando era criança eu comprava alguns aquáriozinhos lá e tentava criar peixe, e os peixes sempre morriam depois de algumas semanas, que eu não sabia, né, cuidar direito dos bichinhos, e acabavam falecendo tudo, até que eu desisti, né, do hobby. Mas aí nessa ocasião de Dia dos Pais, ela foi me dar mais uma chance, me levou a uma loja de aquários para eu escolher um. Tadinha dela, tava achando que eu ia escolher um aquáriozinho redondinho com um peixinho dourado nadando, girando de um lado pro outro. Saímos de lá com um baita aquário marinho de 125 litros, era um aquário cubo, né? E então dava pra colocar bastante coisa naquele aquário. Assim, um gasto acho que umas 10 vezes maior do que ela tava planejando, mas, putz, foi a realização de um sonho. Como eu fiquei feliz com aquele aquário. A gente já morava em um apartamento, e para ter um aquário grande dentro de um apartamento, você precisa ter uma autorização dos engenheiros do prédio para se certificar de que no lugar que você vai colocar o aquário não vai ter perigo de afundar o chão. É meio complicado isso se você tem um aquário muito pesado, né? Mas o que eu tava levando lá não era tão grande assim, então a gente não teve problema. E foi assim que eu entrei no hobby de aquário marinho. Primeiro só com dois peixinhos palhaço, um peixe donzela, que depois eu fui descobrir que era o satangôs com escamas. É um dos peixes mais brabo que tem pra se criar num aquário, e não parece, assim, sabe? Você vê o peixinho, parece que é mó de boi, não, é um cão chupando manga. Dessa vez foi bem mais fácil de criar os peixes no aquário, porque, pô, quando era criança eu não tinha material pra estudar, pra aprender como cuidar de peixe e tudo mais. Só que hoje, com o YouTube, tem trocentos canais de aquarismo aí, ensinando passo a passo o que é que você precisa fazer pra dar uma boa criação para os peixes, e estudando bastante, né, eu fui me desenvolvendo no hobby. No começo eu tive algumas perdas que foram bem tristes, mas depois que eu peguei o jeito, cada vez menos eu ia perdendo peixe dentro do aquário, e fui gostando da brincadeira. Quando a gente saiu daquele apartamento, a gente foi tentar morar numa casa. Desde que eu casei com a minha mulher, a gente mora em apartamento, né? Mas dessa vez a gente tentou alugar uma casa lá, e como ia ter um espaço bem maior, eu fui lá e meti o louco. Comprei um aquário enorme de mais de 400 litros, enchi de rocha e fui pegando corais, e fui pegando um monte de peixe também. E, poxa, era um hobby maravilhoso, né? Mas a gente não se adaptou bem àquela casa, ela era muito fria, nem um pouco aconchegante, era muito grande também, dava um trabalho do caramba cuidar da manutenção dela. E aí a gente resolveu, né, quando tava vencendo o contrato lá de aluguel, a gente resolveu voltar para um apartamento, e não ia caber o aquário que eu tinha comprado lá. Fora isso, também teve a questão do gasto, porque quanto maior um aquário, mais você gasta, principalmente sendo um aquário
aquário marinho. Então eu tava torrando uma grana violenta naquele aquário e era um gasto que eu tava tendo assim passivo, né, que ia para os ares, não era exatamente um investimento, algo que eu estava adquirindo, que pudesse ter algum valor no futuro. O único valor que tinha lá era pro meu prazer, pro meu entretenimento mesmo. Aí eu comecei a ficar mal comigo mesmo de gastar tanto assim com aquele hobby, juntando também com a necessidade de se mudar. Eu resolvi desistir do hobby e comecei a anunciar, né, alguns grupos aqui da cidade, os peixes, os equipamentos, tudo para vender. E felizmente eu consegui vender tudo num precinho até que legal. Só não vendi a água do aquário. E sim, tem gente que compra água de aquário usada, viu? Claro que me deu uma grande dor no coração de se desfazer de todos os bichinhos lá que eu criava por tanto tempo, né? Mas, cara, eu acertei o timing de sair do hobby de um jeito que eu me considero com muita sorte por dois motivos. Primeiro, porque logo depois que eu vendi todos os equipamentos, pipocou a pandemia, né? E o dólar subiu pra caramba e todos os materiais de aquarismo são atrelados ao dólar, porque quase tudo vem de fora. Então, tudo assim, ó, subiu pra caramba. E o gasto, que já era excessivo, ia aumentar pelo menos uns 30%, assim. Eu acho que no mínimo 50%, sei lá, mas aumentou pra caramba. Todos os produtos de aquarismo ia ficar bem cara. A brincadeira, mais cara do que já era. E o segundo motivo é que antes da gente se mudar, né, enquanto a gente tava ajeitando as coisas lá ainda, deu um vendaval aqui em Curitiba nervoso, caiu árvore, caiu poste, foi uma desgraceira mesmo. E a nossa rua ficou 2 dias sem energia elétrica. Mesmo se eu tivesse alguma bateria, alguma coisa lá pra tentar sustentar os peixes, né, durante esse período, não ia ser o suficiente pra conseguir passar 2 dias sem energia elétrica com um aquário. Eu iria precisar de um gerador de energia, coisa que eu não tinha. Então, os meus peixinhos todos iam morrer naquela ocasião. Felizmente, né, eu tinha desistido antes, já tinha vendido tudo. A gente passou muita raiva de ficar 2 dias em casa sem energia elétrica, mas iria ser muito pior se eu tivesse com o aquário ainda. E, cara, isso daí era uma coisa que me tirava o sono enquanto eu era aquarista. Direto eu sonhava que eu ia ver o aquário de manhã e a água tava toda virada num lodo, os peixes tudo boiando lá. E sim, pesadelo, direto, eu tinha pesadelo com meus peixes morrendo. Ter um aquário, principalmente marinho, é como você ter um paciente internado numa UTI que só sobrevive por causa dos aparelhos que ele tá ligado. Se acontecer qualquer coisa com os equipamentos, o paciente morre. É mais ou menos assim, então, né, com o aquário, porque quem não conhece um aquário marinho, né, vê só o display, a parte de cima lá com os peixinhos nadando e tal, pode não saber o tanto de coisa que tem lá embaixo para manter aqueles peixes vivos. É um hobby caro e trabalhoso, mas também é incrível. Quanta coisa eu aprendi naquele meu período de aquarista. E eu achei interessante que na postagem que eu me referi lá do peixe Dory quase aparentando que estava morto, teve um monte de gente que foi problematizar o peixe no aquário lá embaixo, né? Falando que o peixe Hepatos, né? O peixe Dory, que ficou conhecido assim por causa do filme, ele é retirado da natureza, né? Ele não é um peixe criado em cativeiro para vender, ele não se reproduz em cativeiro. Então todos os peixes Hepatos que você vê por aí, sim, eles foram extraídos da natureza. E daí teve um monte de gente falando, ah, tadinho dos peixes e bibibi, bobobó, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que tem essa polêmica, essa discussão sobre os animais silvestres que algumas pessoas criam. Hoje, graças à tecnologia, aos equipamentos e até aos estudos, boa parte dos peixes marinhos que se criam em aquário são criados em cativeiro mesmo, só que ainda tem algumas espécies que só extraídas da natureza mesmo. A maior parte desses peixes vem das Filipinas ou da Indonésia, onde eles têm alguns criadores
tesouros naturais lá, não é que eles vão lá no meio do oceano, que nem era no Procurando Nemo, né, pra extrair os bichos. Eles têm um lugarzinho certo lá que eles fazem isso, e justamente por causa do método que eles usam, a comercialização desses peixes é legalizada. E sim, tem uma porrada de animal marinho que é proibido criar em cativeiro. Se você tem na sua casa e alguém te denuncia, dão uma baixa lá, você pode até ser preso, pelo menos você vai pagar uma multa. Os peixes que você acha nas lojas aí, eles são todos legalizados, assim como tem alguns pássaros, algumas cobras, que é permitida a comercialização deles, desde que sigam, né, algumas normas, algumas exigências. Também tem os peixes. Justamente por causa de toda essa burocracia, um peixinho marinho aí costuma custar bem caro, né? Uma Dory dessa, por exemplo, o valor aí varia entre 500 e 800 reais um peixe. Isso na época que eu era aquarista, né? Hoje eu nem sei o preço que tá um bichinho desses. E dói bastante no bolso pra comprar um peixe desse, mas eu sempre vi de uma forma positiva esse valor elevado que tem em cima dos bichinhos. Por quê? Porque você paga mais por ele, você paga caro, você cuida mais também. E é algo que eu vejo entre o pessoal que cuida de aquário doce. Não todos, quem é hobbyista aí por anos, né, de aquário doce, costuma dar um tratamento bom pros bichos. Mas no meu período de aquarista, eu via nos comentários, assim, muitas pessoas falando que enchia o aquário de peixe lá, né, os peixinhos de água doce, baratinhos, coisa de 5, 10 reais cada um. Se ele morresse, tirava do aquário, jogava no vaso, dava descarga e comprava outro, assim, sem muita dor no coração, entende? E no aquário marinho a gente se apega muito mais aos peixes. Foi a impressão que eu tive, pelo menos. Se alguém aí hobbyista de aquário doce pode comentar pra gente, tá? E o valor do peixe influenciava bastante nisso, porque você não chegava numa loja lá de peixe e falava, ó, quero esse peixe de quinhentão e só jogava lá no teu aquário. Justamente por causa desse valor, você tinha que estudar muito mais o peixe, o que ele precisava para ter uma vida confortável dentro do aquário, se ele ia se dar bem com os outros peixes que estavam lá, e todo esse tempo que levava, né, namorando a aquisição, já contribuía bastante para que quando você pegasse ele, tratasse ele com mais carinho. Aquarismo é muito diferente do que você ter um bichinho de estimação, tipo um cachorro, um gato, um hamster, o que for, que você pode interagir com ele. Alguns animais, como os pássaros, criam dentro de gaiola e coisa do tipo. Ou seja, ambientes muito diferentes dos que eles estão acostumados na natureza. No aquário, você tem que fazer o máximo possível para que aquela caixinha de vidro simule o oceano. E isso daí não é só colocar uma bombinha girando lá para fazer as ondas, né, fazer o movimento da água, que ela tem que estar constantemente se mexendo. Você tem que cuidar de tudo que dá para ver e até o que não dá para ver, como por exemplo a chamada biologia, que os aquaristas falam bastante de biologia, que nada mais é que os organismos e micro-organismos que estão no aquário. Até mesmo as bactérias que habitam dentro do aquário são muito importantes para a qualidade da água onde os peixes vão viver. Se você não cuida, né, dessa parte da biologia do aquário, os peixes provavelmente não vão durar nem uma semana vivos lá dentro. E foi estudando essas partes do aquarismo e como que até mesmo, né, bactérias influenciam tanto na saúde de um peixe que a minha consciência ambiental aumentou pra caramba. Você não vê um aquarista, por exemplo, jogando lixo numa praia, porque eles vão saber exatamente o que vai acontecer com o peixe se encontrar um lixo daquele lá. Notícias sobre vazamento de dejetos no mar também é uma coisa que impacta bastante quem é aquarista, porque já começa a pensar, mano, imagina se ganha uma gota de detergente dentro do meu aquário, já pode matar todos os meus peixes.
imagina esse monte de, sei lá, petróleo caindo aí no mar, o que que não acontece? Então, a gente tem uma percepção diferente da natureza. E justamente por isso, eu acho bastante injusta essas críticas que tem gente que faz aí, falando, ah, não, os aquaristas vão lá e tiram coisa da natureza pra colocar numa caixinha de vidro dentro da casa deles. Bom, tem essa parte sim, só que, de certa forma, esse hobby serve pra educar o aquarista e com certeza ele vai educar outras pessoas também. Que é o que eu tô fazendo agora, por exemplo. E se os oceanos são tão depredados, é justamente porque o povo não tem educação. Antigamente, coisa de 10, 20 anos mais ou menos, era ainda mais difícil e caro manter um aquário marinho. Só que tudo começou a ficar mais fácil depois que inventaram alguns equipamentos para manter melhor os peixes e cuidar da qualidade da água. Principalmente os skimmers, que quebram a proteína da água e conseguem separar ela. E principalmente isso daí inclui os cocô dos peixes. Então esse equipamento ele consegue tirar o cocô dos peixes que fica na água e mantém ela saudável por mais tempo sem precisar ficar fazendo reposições. Sal sintético facilitou para o pessoal que mora longe do litoral, que não precisa mais fazer coleta, né, na praia de água. Eles podem misturar em casa e fazer. É caro sal sintético, mas é mais cômodo. E tudo isso daí deixou o hobby do aquário marinho mais acessível e por isso a gente teve um aumento desse hobby aí nos últimos anos, no mundo inteiro, né? E graças a esse aumento, as pesquisas em cima da vida marinha aumentou pra caramba. E nisso eu não tô falando só dos peixes, mas da questão de biologia, né, que eu já expliquei, e até mesmo dos invertebrados, como os corais. Para você ter uma ideia, tem algumas espécies de corais que já estão extintas na natureza, mas que são muito comuns em aquários, porque se reproduzem bem lá. Ah, mas por que que é extinta da natureza então? Porque o habitat natural que esses corais aí viviam teve um desbalanço da natureza lá, climático, sei lá, e os corais morreram todos, simples assim. Se não fosse a criação em aquários, a espécie estaria toda extinta de vez. Eu tenho muita saudade do meu aquário marinho, mas por hora eu não penso em voltar pro hobby, nem em pegar um aquáriozinho menor, né, que eu poderia criar aqui dentro do apartamento mesmo, porque eu ainda fico muito preocupado se alguma coisa acontece com o aquário, né? Que nem aconteceu aquela queda de luz que a gente teve de 2 dias pra conseguir se safar disso, cara. É muito difícil mesmo. Então, talvez se em algum momento da minha vida eu tiver mais tranquilo, com mais tempo, mais disposição, talvez eu volte, mas por enquanto, então, eu vou dar um tempo, mas continuo gostando bastante do hobby. Eu acho que ele é um hobby muito saudável pra quem pratica ele com consciência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí para nós falando se você é um aquarista de água doce, água salgada, o que você acha sobre isso, se você já criou peixe alguma vez, ou se você nunca criou um peixinho marinho e não tinha ideia de toda a complexidade que estava por trás desse hobby. Deixa aquele comentário aí para nós. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!